Universo em Desencanto. Página 53. O dever de fazer propaganda para a salvação da humanidade. E assim, há muito que a vida vem tomando formas diferentes, como agora. A vida está bem diferente de 50 anos passados. E de 100 anos passados, mais diferente ainda. E assim sucessivamente. A vida desde muito vem tomando formas completamente diferentes. As fases da vida, as épocas da vida, até que chegassem a todos o conhecimento da vida verdadeira, a vida racional. A vida racional já é de forma diferente do animal racional. A vida racional é uma vida consciente e positiva sobre todos os sentidos, e de forma que a vida consciente não há desacertos, não há dúvidas, tudo dá certo por ser alimentada pelo mundo consciente ou mundo racional. Então, é uma vida que não existe desacerto de espécie algum, a vida racional, sendo a meta final da vida, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro natural. E a vida do animal racional muito diferente, por estar ligada à deformação racional, se tornando, assim, uma vida inconsciente. E daí os desacertos de tudo e o desequilíbrio infernal, por estarem ligados a essa deformação racional. Então se torna tudo deformado, se torna uma vida dos constantes erros, erros e mais erros, erros e mais erros, porque a deformação racional é um erro por estar fora do seu verdadeiro natural e dessa forma não havendo possibilidade nunca de acertar, vivendo todos em constantes desacertos. E daí o desequilíbrio permanente. Onde há desacertos, há os contentes e os descontentes, existindo sempre um descontentamento, devido ser uma vida inconsciente, experimentando sempre todos os modos, todas as maneiras para acertar, e sempre tudo ficando por acertar. É a vida do animal, a vida do descontentamento geral. A vida consciente é a vida normal e natural, e a vida inconsciente, a vida anormal, por ser baseada no artifício, e assim tinha que ser para a lapidação do animal, e por meio da lapidação vir o amadurecimento, e do amadurecimento o entendimento real da vida, e daí procurando o certo e encontrando o conhecimento racional, e no conhecimento racional encontrando o desejado, a normalização consciente de tudo, e tudo surgindo de bem para melhor, e naturalmente todos conhecendo o que está procurando e precisando, e se normalizando a vida naturalmente. A vida racional, e todos muito naturalmente vivendo racionalmente. Daí o mundo saindo de uma vida tempestuosa e conhecendo a vida tranquila e calma, a vida consciente, a vida racional, uma tempestuosa e a outra serena, mas tudo isto orientação recebida por todos do mundo consciente, o mundo verdadeiro, da origem de todos, não havendo mais quebra-cabeças, nem muito menos experiências, por o positivo ser o certo dos certos. Todos então passando a viver alegres, felizes e contentes, por a vida ser consciente, perdendo a parte animal, por passar para a fase de aparelho racional,
A vida animal é a vida espiritual, por o animal viver eternamente de experiência. E quem vive de experiência vive na incerteza de tudo, e por viver na incerteza de tudo, vive variando, e quem vive variando vive inconsciente por depender do pensamento variante e desregulado. Por ser desregulado é que é variante, de forma que a vida há muito vem mudando, se transformando sempre para melhor, até que chegasse o ponto do amadurecimento completo. Mas tudo isso muito naturalmente, sem abalos e sem choques, porque o que é natural se desenvolve sem ninguém sentir, ninguém perceber, por ser natural, que nem uma planta que cresce sem ninguém perceber o seu crescimento. Agora o bicho costuma se assustar com tudo que não conhece. É o feitio e o modo do bicho. Mas com o decorrer dos dias, o bicho vai se acostumando com o que ele não conhece. O bicho é assim, custa um pouquinho a acostumar com essas coisas que não conhece. Depois que conhece, então, tudo belo e tudo bom, e de forma que a vida do bicho é uma vida de sonhos, sonhando sempre por ser inconsciente. O inconsciente sonha muito, e quem sonha não tem estabilidade, e por isso tem fases boas e fases desfavorecidas. A fase desfavorecida é a fase sempre pior da vida. Tudo isto pela fase da deformação racional ser numa fase de ilusão, e por ser uma fase de ilusão, a fase de animal racional. Como animal, a lapidação é permanente, até que deixe de ser animal e passe a ser aparelho racional. Como o aparelho racional, cessa a lapidação por estar numa fase consciente, depois que fica pronto como aparelho racional. Enquanto não ficar pronto como aparelho racional, ainda está com os resquícios do animal racional, e estando com os resquícios da fase de animal racional, embora na fase de aparelho racional, passa pelos restantes dos resquícios da lapidação, até que passe a aparelho racional, porque passou para a fase racional, mas ainda trouxe uma bagagem de lapidação, por não estar pronto o seu amadurecimento, até que fique amadurecido e daí passe para aparelho racional, porque, embora tenha passado para a fase racional, ainda está em tratamento da lapidação. Depois, então que passa para aparelho racional, é que está mais ou menos atualizado dentro da fase racional, porque são recuperados da fase de animal racional. E o recuperado não é o legítimo da fase racional. O legítimo da fase racional, esses já nascem ligados ao mundo racional. Então são os legítimos aparelhos racionais, mas tem os recuperados da fase de animal racional, que também alcançarão serem aparelhos, mas não são legítimos, e sim recuperados. E o recuperado ainda está em tratamento para o seu restabelecimento da recuperação, porque vêm todos doentes, todos cheios de mazelas, todos cheios de imperfeições,
vêm completamente desequilibrados pela fase que estavam ligados, embora recuperados em tratamento para demolir as mazelas, que sempre são muitas. A saúde, a maioria, todos enfermos, a saúde abalada, devido à lapidação da fase de animal racional, nervos, distúrbios, vida, vêm todos bem castigados pela fase de lapidação. Então, são recuperados pela fase racional para serem tratados racionalmente, procedendo o tratamento da energia racional, até que depois de pronto passem a aparelho racional, porque uma pessoa doente, cheia de mazelas, está por lapidar, está por ser curado, e só depois de curado é que pode passar a aparelho racional. Então, depois, dentro da fase de recuperação, receberão todo o tratamento necessário, receberão todo o tratamento da saúde de todos. Então, recuperados pela fase racional, são completamente diferentes dos legítimos que já nasceram ligados à fase racional. Os recuperados estavam ligados à deformação racional, a esse conjunto elétrico e magnético, e assim todos alcançando a meta final dentro da fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Então, ser da fase é uma coisa e recuperados pela fase é outra coisa. E, por isso, o recuperado começa a ser desenvolvido o raciocínio para, depois de desenvolvido, se ligar e ser um aparelho racional. Então, tem o objeto legítimo e tem o objeto recuperado. E assim, tanto alcançarão os recuperados pela fase racional e os legítimos. Esses nem se fala, por serem feitos pela fase, criação da fase. Até aí, todos chegando em seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, pela ligação do raciocínio, que a sua verdadeira origem é racional. E dessa forma, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por não nascerem mais neste chão de desventuras e amarguras que foi a vida do animal racional, e assim todos florindo racionalmente, por serem recuperados pela fase racional, a fase consciente e positiva, como aí está em suas mãos, o certo dos certos. É essa transformação mais linda do ser humano, a recuperação do animal racional pela fase racional. É o ponto mais alto por todos se ligarem à meta final da humanidade, que é o mundo racional. E aí, em vida, ligados à eternidade, ligados ao mundo racional. E daí, a vida se tornando completamente diferente do animal racional. Como o animal racional sempre mal, sempre sofrendo e sempre penando. E como o aparelho racional, não existe nada de mal, e sim tudo de bem, sempre e de bem para melhor. A natureza reflorescendo naturalmente. A fase ser racional. Na fase racional, os bichos maus vão sendo eliminados pela energia racional. Os insetos, tudo que é de mal, vai sendo eliminado pela energia racional. Depois da fase ser acentuada, quer dizer, concentrada na natureza. Depois que a fase racional estiver concentrada na natureza, a energia racional
elimina naturalmente os insetos maus, os bichos ofensivos, por o magnético não estar mais dominando, por todos já serem aparelhos racionais. Com o domínio do magnético da fase do animal racional, é que tais existiam para a lapidação do animal, e assim tudo mudando naturalmente, e a vida de todos brilhando racionalmente. Por a energia racional ser uma energia pura, limpa e perfeita, elimina todos os males causados pelo magnético. Energia boa, tudo bom. A energia ruim, o magnético, tudo ruim. A vida se coordenando pela forma racional, e tudo da parte do desaparecendo, sumindo por a energia racional ser pura, limpa e perfeita. Todos os vírus são incubados numa energia pura, limpa e perfeita. E tudo que existe no mal, insetos, animais, micróbios, vírus, tudo isto é eliminado naturalmente. E a natureza vibra com a vida, e a vida vibra com a natureza por tudo ser racional. Então, é uma vida completamente diferente da vida magnética, da vida dos males, da vida do animal de origem racional. Tudo de mal vai sumindo e desaparecendo naturalmente, devido à energia imbuída na natureza ser a energia pura, limpa e perfeita. A energia racional fica somente o magnético com a última parte dele, que é o irracional. Na Terra, estando em função da natureza, três energias: elétrica, magnética e racional. A energia racional com o seu setor, e a energia elétrica e magnética com outro setor de lapidação de outros seres de classes inferiores. Um magnetismo mais moderado, e de forma que tudo isto que está se passando no mundo, tudo isto é passageiro. O mundo já vem há muito assim, por os pontos de vista de todos serem diferentes. Então, sempre surgiram ideias diferentes uns dos outros. As conquistas sempre existiram, sobretudo na vida. Vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, vou conquistar essa, vou conquistar aquela. As conquistas sempre existiram. Lá vem o mundo nesta luta há muito. A ambição sempre existiu, a ganância sempre existiu, a vaidade sempre existiu, o desequilíbrio sempre existiu. Ora mais fraco, ora mais forte. Tudo isto são evoluções que passam, como as outras todas já passaram, mas agora, com a fase racional, vão adquirir o equilíbrio que nunca tiveram. E daí, não se dando mais essas contendas que ainda é do bicho ganancioso, ambicioso, invejoso, prepotente, vaidoso. Basta ser bicho para ter todos esses defeitos e outros mais, e muitos mais ainda. Basta ser bicho para ser desequilibrado, basta ser bicho para ser monstro. E de forma que já foi muito pior e já foi muito melhor. Fases boas e fases ruins. Fases de grandes guerras, de conquistas. Isto é muito comum, já de muito. Há muitas eras que tudo vem assim, conquista de tudo, guerras para conquistas de postos. Todos querem ser grandes, ninguém quer ser pequeno. Isto já vem de muito, e por isso há muito vem mudando tudo, e tudo se normaliza,
tudo entra em entendimentos e tudo chega à razão de ser, para verem como há muito vem o desequilíbrio imperando, e o povo sempre intranquilo e desassossegado com as guerras que já se passaram, e infinidades de outras. O bicho sempre foi assim, sempre guerreando, sempre lutando, e por isso no mundo as guerras nunca cessaram, e tudo passou, e tudo passa, e tudo chega em seus lugares. Mas, enquanto não passa, é essa agonia, é esse desespero, são essas fases críticas de salve-se quem puder. O mundo sempre viveu nesse desespero, sempre nesse desequilíbrio. Veja, as guerras do passado, as revoluções do passado, os desentendimentos do passado, as mudanças do passado, do que tem conhecimento, do que não tem conhecimento. Tudo isto já vem, assim, há muito, para a lapidação do... Nunca ninguém é culpado, porque a causa é a evolução natural da natureza, para que tudo e todos cheguem ao seu lugar verdadeiro. Então vejam quantas guerras já se passaram, quantas revoluções já se passaram, quantas mudanças já houve. O mundo sempre viveu assim, pegando fogo. Quando não é de um lado, é de outro. Quando não é por isso, é por aquilo. E assim, a insatisfação do bicho sempre foi grande. O bicho nunca está satisfeito. E, por o bicho nunca viver satisfeito, é que já se passou milhares de brigas, milhares de guerras, milhares de contendas, milhares de demandas, porque o bicho é desequilibrado e o bicho nunca está satisfeito com o que tem. O bicho vive sempre insatisfeito e por isso é bicho racional. Para aliviar a categoria, denominaram animais racionais, de forma que tudo isto é passageiro. Todos esses movimentos, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Agora está aí a fase racional, a fase do equilíbrio do animal racional, a fase da natureza para que todos voltem para o mundo racional, porque a lapidação já vem de muito e tudo agora se encaminha para o verdadeiro equilíbrio da humanidade. O povo já está bem amadurecido. A humanidade está tão bem amadurecida que não está aguentando mais o peso da lapidação. Ninguém está aguentando mais o peso do sofrimento. Então, o povo está bem amadurecido para reconhecer de imediato a fase racional, procurar saber, compreender e verificar o certo dos certos que está no mundo. Está aí a verdadeira salvação da humanidade, de onde nós viemos, como viemos, para onde toda a humanidade vai e como vai. Então, o povo está bem amadurecido para entender e compreender que a salvação da humanidade está na terra, não está aguentando mais a lapidação, e por isso vive agoniado, sofrendo, nervoso, desesperado, choroso e desgostoso, a vida perdendo o sentido da sua brilhante alegria de viver. Por o povo não está aguentando mais a lapidação. Para todo lado, para todo canto, só se vê sofrimento, cada um sofrendo da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, fingindo-se de alegre para não chorar, sentindo uma coisa e aparentando outra, aparentando estar alegre e satisfeito, e por dentro está o desespero que não aguenta mais,
E assim vive o povo amargurado por dentro e sofrendo e aparentando mil felicidades. Por dentro está chorando e por fora está rindo. O povo virou verdadeiro palhaço de circo. Uma máscara por fora e outra por dentro. Um sentimento por fora e outro por dentro. Alegria por fora e dor por dentro. Cantando por fora e chorando por dentro. E assim é o povo nessa lapidação. Então, o povo não está aguentando mais a lapidação. O magnético está pesando demais. Já não estão aguentando mais os males da vida. O desespero íntimo é grande, todos preocupados, e de forma que o povo já está amadurecido para procurar, está à procura da solução de seu destino. E aí encontra a solução do destino do animal racional. E por isso tudo, isto é passageiro, porque a solução está aí em suas mãos. E por isso é o dever de todos fazer a propaganda, dia e noite, noite e dia, para salvar a humanidade que já está, que não aguenta mais. Então, você que está com a solução do povo nas mãos, qual é o seu dever de racional? É fazer a propaganda dia e noite, noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para salvar a humanidade por estar nesse estado que não se aguenta mais. Mas são fases passageiras. Agora, então, está aí a solução em suas mãos e de toda a humanidade. E o mundo sempre foi assim, cheio de altos e baixos, ora mais ou menos em paz, ora sem paz, ora mais ou menos em paz, ora sem paz, até que o bicho encontrasse o seu destino verdadeiro, para então deixar de ser bicho e ser aparelho racional. Como aparelho racional, equilíbrio total. Então está aí em suas mãos a ação da salvação da humanidade. Qual é o dever de todos? Propaganda dia e noite, noite e dia para a salvação da humanidade. Quem quer ser salvo tem que salvar os demais. O SOS de toda a humanidade é noite e dia e noite. E ninguém está aguentando mais a evolução do mundo. Já estão completamente amadurecidos, esperando que você leve o que está aí em suas mãos, de porta em porta, em casa de todos. Se quiser se salvar, obedeça e respeite as determinações do mundo racional. Se quiser para lá voltar, é com respeito e com obediência que será salvo. Então, propaganda dia e noite, noite e dia, de porta em porta, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras para salvar a humanidade. Não é com esse comodismo, com esse desrespeito que você se salvará. Tem que fazer por onde? Obedecer e respeitar as ordens do mundo racional para salvar o animal racional que está nos seus últimos dias de desespero, não aguentando o peso do magnético em liquidação de tudo.